Ainda sobre os atentados em Paris, um pai francês explicou ao filho de 4 anos como as flores podem combater as armas. A conversa foi registada para um noticiário destinado aos mais pequenos. Tu comprends ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi ces gens ils ont fait ça? Oui, parce qu'ils sont très méchants. Les méchants, c'est pas très gentil, les méchants. Et il faut faire vraiment attention parce qu'il faut changer de maison. Mais non, t'inquiète pas. On n'a pas besoin de changer de maison. C'est la France, notre maison. Mais il y a des méchants, papa. Oui, mais il y a des méchants partout. Il y a des méchants partout. Ils ont les pistolets, ils peuvent nous tirer dessus parce qu'ils sont très méchants, papa. Ouais. C'est pas grave, ils ont des pistolets, nous on a des fleurs. Bah les fleurs, ça fait rien, c'est pour. Et si, regarde, tu vois, tout le monde pose des fleurs. Oui. C'est pour combattre les pistolets. C'est pour protéger. Voilà. Foi com o pai homenagear os que morreram nos atentados. O momento acabou por se tornar viral nas redes sociais. Je tenais absolument que mon fils soit là pour que je lui explique et pour qu'il comprenne ce qui se passe exactement. A história foi captada pelo pequeno jornal do Canal Plus numa edição pensada para explicar aos mais pequenos o que se passou na sexta-feira. Entre os entrevistados estava também a pequena Valentine. Les gens qui sont morts hier, j'ai appris la nouvelle et ça m'a choquée. Donc j'ai dit à ma maman, est-ce qu'on peut aller voir demain? Donc je suis ici pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as compris de ce qui s'est passé? Bah moi, je me suis dit dans la tête qu'il y aurait une guerre. Com a reabertura das escolas, os órgãos de comunicação social franceses têm-se desdobrado em artigos e até edições especiais para os mais pequenos, para que, tal como este pequeno protagonista, voltem a ver a vida com a mesma ingenuidade. C'est pour nous protéger les fleurs et les bougies. Oui. Ça va mieux du coup? Oui, ça va mieux. A nossa convidada, a psicóloga Clementina Almeida, especialista em crianças. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Obrigada. Neste caso em concreto dos atentados em Paris, devemos esconder ou não a realidade das crianças? As nossas crianças, perguntam-me, que elas viveram os momentos em si, não é? Ou seja, temos duas abordagens, duas questões diferentes. Para as nossas, dependendo das idades das crianças, nós devemos apropriar o tipo de informação que deveremos dar. Ou seja, por exemplo, em relação aos mais pequeninos, nós temos tendência, ou é fácil cair na tentação de achar que eles não se apercebem e, portanto, o melhor será não dar qualquer tipo de informação. Nós devemos esclarecer E mesmo quando não perguntam, ou seja, quando são mais pequeninos, eles podem perceber pouco do que é terrorismo, do que é guerra, mas percebem muito de emoções e, portanto, são muito capazes de ler as reações que os pais têm ao ver notícias, ao falar com os amigos, com a família sobre as notícias e, portanto, tudo aquilo que é reação de medo da parte dos pais. Ou seja, se calhar isso assusta-os muito mais, sentir a falta de segurança, porque confiam totalmente nos pais para garantir a sua sobrevivência e segurança, e senti-los com medo ou assustados pode ser mais assustador do que as próprias imagens. Com os mais pequeninos, ver as imagens pode ser confusional, porque eles não percebem muito de câmaras de ação, de close-ups, de imagens mais próximas ou mais afastadas. Muitas vezes aparece a mesma cena repetidas vezes e, portanto, uma pessoa que morre fica em pé e volta a morrer e isso pode ser altamente confusional, o que significa que para os mais pequenos deveríamos limitar e para os maiores também o número de vezes ou o tempo que se está a ver este tipo de cenas. Também é comum nós sentirmos alguma tentação em continuar a ver as notícias que se repetem e muitas vezes não acrescentam grande informação, mas que vai perturbar de algum modo as crianças. Portanto, devemos evitar a realidade ao nível das imagens, mas sobre o caso em concreto, sobre o que se passou, como é que devemos transmitir essa
essa informação. Exatamente, ou seja, tendo em conta o nível de desenvolvimento da criança, para além da idade, vão surgir questões diferentes. Para os mais pequenos, vão surgir as questões da segurança e para aqueles no pré-escolar, por exemplo. Quando nós já somos mais velhinhos, se calhar surgem outras questões sobre o que é a guerra, porque é que as pessoas têm este tipo de ações. Para os mais pequenos, nós devemos abordar a coisa no sentido das emoções mesmo, ou seja, que é normal as pessoas sentirem raiva, estes tais senhores maus, como dizia a criança, que fazem mal, são senhores que sentiram raiva. Não é normal nem é bom nós exprimirmos a raiva magoando os outros ou magoando-nos a nós próprios. Muitas vezes acontece que as crianças podem não falar do assunto, mas podem, por exemplo, ter brincadeiras a fingir que matam ou que mais agressivas. E, portanto, o que os pais devem fazer é retirar o foco da violência e da agressividade e transpor para a questão como fazia este pai, da ajuda, de ir a um local prestar homenagem, ou seja, envolver também a criança naquilo que é o que dá sentimento de mestria. Ou seja, portanto, podemos olhar para esta atitude deste pai como um exemplo. Um exemplo positivo, sim. Ou seja, embora a criança não tenha ficado muito convencida com a questão das flores irem combater as armas, mas deu-lhe uma sensação de segurança ao dizer aqui é a nossa casa, ou seja, estou aqui para te proteger, que é isso que as crianças precisam de sentir. Os extra-abraços, o colo, o mimo é fundamental nesta altura porque, de facto, as crianças vão sentir-se mais inseguras e depois este foco para, por exemplo, quando aparecem imagens, concentrarmos não no que está a matar, mas, por exemplo, nos bombeiros, nas pessoas que estão a ajudar, ou seja, nas pessoas que dentro de uma situação de catástrofe estão a providenciar algum tipo de ajuda para retirarmos o foco da violência para a parte da segurança e de algum também alguma esperança na humanidade, ou seja, percebemos que não são todos os senhores maus e que há muita gente ao mesmo tempo a tentar ter boas ações no sentido de tornar o mundo um local mais seguro. Claro que varia conforme as idades, mas como é que nós podemos perceber se uma informação, e neste caso dos atentados em Paris, está a ter ou não impacto ou consequências no comportamento da criança? Ouvindo. Antes de falar, ouvir. Ou seja, perguntar. Nomeadamente os mais pequeninos podem, e ouviram de certeza na escolinha, ouviram outros pais a comentar, pode não ter sido em casa, mas de certeza que têm algum tipo de informação. Portanto, o ideal é mesmo, se a criança não traz o assunto à baila para se poder explicar, perguntar se já ouviu e se tem alguma preocupação, o que é que gostaria de saber, o que é que acha que aconteceu, para vermos o nível E isso independentemente da idade, deve ser questionado se já percebeu aquilo que se passou. Por exemplo, esta semana tem acontecido em muitas sessões na clínica, não é? As crianças trazerem-me essas questões, desde os mais pequeninos de 3 anos a perguntar e os polícias também morreram, até os mais velhinhos perguntarem isto vai acontecer-nos a nós também, onde é que é Paris? Porque quando somos pequenos não temos noção tão tangível da distância, não é? E, portanto, é importante securizar este tipo de questões, não as evitando. Mas evitar, sim, o excesso de pormenores. Ou seja, a criança deve sempre liderar a questão. E nós percebemos que quando ela está satisfeita, a regra geral é quando não faz perguntas e se dirige para outra brincadeira. E devemos dar a informação na medida da necessidade que a criança apresenta naquele momento. E devemos falar também destas questões de uma forma preventiva ou seria excessivo falar nisso? Não é? Talvez, porque se calhar vamos criar questões onde elas ainda não existem, questões que podem perturbar a criança porque lhes dá a tal insegurança e que se calhar não tínhamos Portanto, mais valias. É excessivo valias. preparar de uma forma preventiva as crianças. Sim. Se calhar em relação aos mais sabem, velhos será sim, diferente. mais adequado, não é? E aí os mais velhos também têm outro tipo de perguntas, não é? Outro tipo de questões já mais elaboradas que os mais pequeninos ainda cognitivamente não se colocam, não é? Nas escolas há certamente também um papel fundamental por parte dos professores. E é importante os pais estarem em consonância com a escola, ou seja, perceber o que é que foi abordado na escola, porque há alguns professores, mesmo na pré-escola,
que já abordaram logo na segunda-feira este tema, ou porque tiveram todos a rezar para que os senhores maus ficassem com bons corações, ou porque tivemos a explicar o que é que são os valores que agora ouvimos mais intensamente falar, da igualdade, da liberdade de expressão. Portanto, há diferentes abordagens e é importante os pais perceberem, mais uma vez, primeiro ouvir, não é? Ou seja, perceber o que é que a criança já ouviu na escola e que questões é que isso suscitou para podermos adequar depois a informação. A linguagem que se utiliza é fundamental e temos que adequá-la às crianças conforme as idades, mas esse é um exercício muito difícil para os adultos. Nos mais pequeninos é sempre, a tónica será sempre nas emoções, ou seja, permitir que a criança exprima aquilo que está a sentir. Por exemplo, há bocadinho quando dizia limitar o tempo de televisão, devemos fazê-lo de uma forma suave, ou seja, não é chegarmos lá e dizer isto não é para a tua idade, ou tu não podes ver isto. E desligar no momento, porque será mais apetecível. Não é? Exato, e fica uma sensação de maior ansiedade, porque eu não percebi o que é que se estava ali a passar. Mas se eu disser, ok, a televisão já está ligada há muito tempo, precisa descansar um bocadinho, vamos desligar, vamos brincar a outra coisa. Se calhar é uma forma mais suave de não chamar a atenção para aquilo que era suposto ver ou não ver. Muito bem, Clementina Almeida, muito obrigada por ter estado connosco e pelas suas explicações. Muito obrigada. Obrigada, bom dia.